Ô, meu amigo, você, eu e mais uma aula de geografia, população. Olha, convido você a fazer parte da nossa história. Venha para a Universidade Aberta Leonel Brizola. Ó, rimou, hein? Então é isso aí. Galera, eu, Kleber Caverna, te convido para trabalhar mais um pouco sobre população. É isso aí, mano. Vem comigo. Agora nossa aula vai falar das estruturas demográficas. Garoto. Você já teve duas aulas. A primeira das teorias demográficas, a segunda aula sobre a questão dos conceitos fundamentais em população, e agora você vai ver estruturas demográficas. Então o tema da nossa aula é estruturas demográficas ou populacionais, que é a mesma coisa, é ou não é? Amigo, quais são as estruturas demográficas? São três. Estrutura sexual, estrutura etária e estrutura econômica. Iremos trabalhar as três. Eu vou começar pela estrutura sexual. Então a primeira aqui, estrutura sexual. Amigo, do que trata a estrutura sexual? Deixa eu botar o vermelho aqui para ficar Flamengo. Garoto. Vamos lá. Do que trata a estrutura sexual? A estrutura sexual, ela vai trabalhar uma coisa importante, os gêneros. Gêneros, deixa eu apagar aqui. Ó. Gêneros. E você só tem dois gêneros. O gênero masculino e o gênero masculino feminino. Ok? Então, o gênero masculino, o gênero feminino. Legal. Bom, mas essa estrutura aqui, o que mais que ela vê? Bom, ela tem temas transversais que muitas vezes aparecem numa prova. Temas importantes. Então você vai ver a questão da expectativa de vida. Expectativa. Você pode usar também um outro termo. Às vezes na prova não aparece expectativa. Ele coloca esperança. De vida. Nós estamos falando da mesma coisa. O que é expectativa e esperança de vida? É o tempo de vida que uma pessoa tem. Por exemplo, eu gosto de trabalhar exemplo. Adivinha com qual é o exemplo que eu gosto de trabalhar? É bom trabalhar com o exemplo do Brasil, cara. Porque você já vai, olhando. Olha, o exemplo que eu vou colocar aqui. Qual é a expectativa de vida do brasileiro de modo geral? Homens, mulheres. Veja, de modo geral, homens estão vivendo em torno de 71,6 anos. E esses dados, eles são dados de 2014. Então eu vou colocar aqui 2014, segundo o IBGE. Tá, mulheres estão vivendo em média 78,8 anos. Nossa, professor, a mulher vive mais do que o homem? Normalmente. Ela se cuida mais, ela se envolve menos confusão, né? Ela com certeza se cuida mais na saúde. O homem, ele é mais imprudente, o homem arranja mais briga, o homem quer pegar o carro, ele sai rasgando, não quer nem saber. Aí acaba morrendo. Não que não morram mulheres por isso, mas morrem mais homens. Então, olha só, expectativa de vida. Quando você olha uma coisa como essa aqui, você percebe que a mulher, ela vive no Brasil há aproximadamente mais ou menos esse 7 mil tá horrível, vamos lá, 7,4 anos a mais. Ou seja, a mulher vive mais do que o homem. Tá? Então, essa é uma das coisas que é vista dentro da estrutura sexual. O que mais que pode ser visto dentro da estrutura sexual? Alguns temas que eu costumo dizer que são temas transversais dentro dessa lógica aqui. Por exemplo, alguns temas transversais dentro dessa situação. Transversais. Ou seja, temas que podem estar associados na tua prova. Um tema transversal que poderia aparecer aqui, a questão da violência. Violência contra a mulher. Esse é um tema. A prova do ano passado do Enem se discutiu muito a questão da mulher
né? Simone de Beauvoir, aquela coisa toda, deu aquela polêmica, mas você vê, ó, fala-se muito. Quer ver outro tema que pode aparecer aqui? A questão do machismo no Brasil, né? A questão do machismo. Quer ver um outro tema transversal que pode aparecer aqui? A questão da homofobia. A homofobia, que é a aversão ao homossexual. Então, esse aqui é um outro tema que pode estar associado à questão do gênero, porque o gênero é masculino e feminino, mas nós vivemos num novo momento, na nossa sociedade, onde não necessariamente esse masculino e feminino tem a mesma conotação que a gente tinha no passado. Não quer que o homem vai deixar de ser homem, a mulher deixar de ser mulher. Estou só dizendo que, às vezes, as pessoas têm uma orientação sexual diferente daquilo que é o que se chama convencional. E aí, você muitas vezes tem pessoas que não concordam com isso e praticam a homofobia. Esse é um tema transversal. Ok? Então, essa aqui é a estrutura sexual. Bom, a próxima estrutura que eu vou trabalhar com vocês agora, vocês viram a sexual, são 3, né? Vamos para a segunda estrutura. Vão apagando. A segunda estrutura que eu vou colocar aqui é a estrutura econômica. B, econômica. O que diz a estrutura econômica? Ok? A estrutura econômica, como o próprio nome já está dizendo, ela vai trabalhar uma visão do que seria a economia. Basicamente, como que as populações estão distribuídas dentro dos setores econômicos. Aí você olha, então, setores econômicos. Setores econômicos. Amigo, presta atenção. Nós temos 3 setores. São 3 setores econômicos. Setor primário, setor secundário, setor terciário. Bom, do que trata cada um? Setor primário, basicamente, ele trabalha com agropecuária e extrativismo. Então, agropecuária e extrativismo. Na verdade, então, primário é tudo que está no campo, ok? Legal. O secundário, ele trabalha com indústria e construção civil. Construção civil. E o terciário trabalha com comércio e serviços. Pronto, essa é a lógica das estruturas. Pois não, pode perguntar, meu amigo. Ah, professor, eu ouvi dizer uma vez que existe um tal de setor quaternário. Bom, vamos colocar aqui o quaternário. Será que esse setor existe? Olha, essa ideia de setor quaternário é uma ideia recente. Eu não posso dizer que ele se encaixa como algo que é unanimidade. Mas existe sim uma lógica, por exemplo, a áreas. Então, ele está associado a áreas de TI, tecnologia da informação, está ligado aqui a áreas da educação, ele está ligado à área de comunicações. Então, são setores ligados à tecnologia da informação, por exemplo, a informática. Então, são setores assim mais modernos. Na verdade, eles transitam em todas as 3 esferas, né? O quaternário. Mas, normalmente, é primário, secundário e terciário. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Brasil. Vamos pegar aqui, então, como que ficaria o Brasil? Então, o Brasil para o setor. Vamos colocar aqui o nosso país. Então, ó, primário, secundário, terciário. Olhando o caso brasileiro, eu vou dizer mais ou menos assim, ó, o Brasil tem aproximadamente 20% no setor primário, ok? 21% no setor secundário e o que falta para 100, 59%
no setor terciário. Isso é o Brasil, basicamente falando. Você pega os Estados Unidos, é 1% no primário, 24% no secundário e 75% no terciário. Então, é um pouquinho diferente. Bom, esse é o primeiro conceito importante que a gente chama atenção. Para fechar, a gente também chama atenção para a PEA e para a PEI. O que é a PEA? População economicamente ativa. E a PEI? População economicamente inativa. A PEA é aquela população que ela está apta a trabalhar. Ela está apta a trabalhar. Né? Às vezes não está trabalhando, mas ela está apta a trabalhar. Aí vai variar de país para país. Né? Vai variar. Por exemplo, criança não pode trabalhar. Então existe um limite que geralmente em torno de 14 anos em diante já pode estar dentro da PEA. Tá? No caso do Brasil é nessa média aí. E a PEI, a população economicamente que a gente chama de inativa. São pessoas que teoricamente não podem trabalhar. Crianças, pessoas idosas que não têm mais condição de trabalhar, uma pessoa que tem deficiências que não lhe permitem trabalhar, porque tem certas deficiências que a pessoa trabalha. A pessoa é cega, mas não impede dela trabalhar. Né? Enfim, basicamente isso aí. Então, essa é a segunda estrutura importante, a econômica. Agora nós vamos para a terceira estrutura. Vamos apagar aqui. Muito bem. Terceira estrutura. Deixa eu só dar uma reparada aqui, porque eu acabei tirando. Tem que ficar bonitinho. A terceira, a C, é a estrutura etária. Ok? Não gostei. Ficou mal feito. Aí, agora sim. Do que diz a estrutura etária? Ela está dizendo o óbvio. Ela está falando dos grupos de idades. E é assim, pela estrutura etária, tem algumas lógicas. Então você tem aqui 3 grupos etários. Você tem o jovem, o adulto, o velho, idoso, melhor idade, existem seus eufemismos, tá? Então bacana. Eu tenho o velho, o adulto, o jovem. Bom, mas como é que isso funciona? Eu vou trabalhar o seguinte, ó. O caso básico. Pegando aqui o velho, o adulto e o jovem. Quem é quem aqui? O velho. O adulto. E o jovem. Eles podem aparecer dentro de uma pirâmide etária. O velho, ele vai... Bom, vamos pegar pelo jovem. O jovem, de 0 a 19 anos. Essa é a média. O adulto, de 20 a 59 anos. E o velho, bom, 60 anos até Deus sabe quando. Ok? Por exemplo, eu tenho 51 anos, então eu ainda sou adulto. Mas daqui uns dias eu estou no grupo da melhor idade. Por quê? Porque eu não vou falar que eu sou velho. Eu vou usar um eufemismo. Eu vou suavizar a situação. Eu vou dizer, não, eu não sou velho, eu sou melhor idade. Garoto, é isso aí. Bom, mas para trabalhar isso aqui, eu uso uma coisa chamada pirâmide etária. Então aí entra um outro conceito. O conceito de pirâmide etária. E uma pirâmide etária, ela é interessante. Por quê? Porque ela trabalha com 3 coisas também. Ela tem o velho, o adulto e o jovem. Veja, cada um num ponto da pirâmide. O jovem, na base. O adulto, no meio. E o velho, na base. Olha que base. No ápice. Então, eu vou transformar isso num desenho. Eu tenho aqui, então, uma pirâmide qualquer. Tá? Vou pegar uma pirâmide qualquer. Estou inventando. Ó. Dividir a pirâmide. Toda pirâmide ela é dividida da seguinte forma. Você tem um lado que são as mulheres e o outro lado que são os homens. Geralmente é assim, o lado direito mulher, lado esquerdo homem. Essa daqui, ó, isso daqui é
Vamos colocar aqui, ó, essa parte aqui é a base da pirâmide. É a base da pirâmide. Ok? Essa parte que está aqui é o meio, como o próprio nome já diz. E essa parte aqui é o ápice de uma pirâmide. Então a pirâmide divide-se em 3 partes e depois mais 2 assim. Exatamente mostrando como se comporta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar, eu vou apagar isso aqui, ok? Ainda estou na estrutura etária. Vamos acompanhar algumas pirâmides, ok? Vou mostrar aqui exemplos de pirâmides. Então, como que a gente poderia mostrar numa prova? Vou colocar aqui exemplos. Estou inventando. Vou pegar essa pirâmide aqui. Estou inventando uma pirâmide, ok? Ó, uma pirâmide estranha. Ela é estranha. Veja. Você sabe que aqui são homens, aqui são mulheres. Aqui você tem os jovens, os adultos e os velhos. Pergunto para vocês. Então aqui, ó. Jovem, adulto, velho. O que será que aconteceu nessa pirâmide? Olha, se você olha do lado de cá, parece que ela está faltando esse pedaço aqui. Isso quer dizer, homens na faixa etária, chegando aos 20 anos, até mais ou menos a velhice, diminuíram. Muito drasticamente. Ou tem uma doença que só mata homem, então eles foram para a guerra. Então provavelmente isso aqui é uma pirâmide de um país que esteve em guerra. Vou pegar o Brasil. Eu sempre gosto de dar um exemplo do Brasil, né? Então, não vou fugir à regra. Vou pegar o Brasil, ó. 1960 para 70. Nossa pirâmide era assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Ela era mais ou menos assim. Uma pirâmide gordinha na base, muito larga. Vamos pegar a década de 2000, 2010. Então essa aqui é a pirâmide atual. Como é que seria? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um paralelo. Então, ó, que aí você pode comparar uma com a outra. Vamos lá. Esse aqui depois eu apago. Né? Olha só, vamos. A pirâmide do Brasil mais recente, ela faz mais ou menos isso aqui, ó. Veja, mudaram muitas coisas. Tuque. Olha que interessante. Lá na década de 70, nossa pirâmide tendia a crescer para as beiras. Ou seja, muito jovens, alta natalidade. Ia encolhendo cada vez mais, que ia se aproximando da velhice. Então ela crescia para o lado, encolhia para dentro. Quer dizer, alta natalidade, mas ao mesmo tempo ó, se vivia pouco. Morria muito cedo. Lá, de 2000 para 2010, que é o momento que nós nos encontramos, olha só, nós estamos em 2016. A pirâmide agora tende a diminuir para dentro, quer dizer, controle da natalidade, e ela aumentou bastante para lá. Quer dizer, o brasileiro está vivendo mais. Por outra situação, ó, mais gente envelhecendo. Quando você compara aqui, ó, o brasileiro está vivendo muito mais. Então, pirâmides etárias, elas dão todas essas informações simplesmente no olhar dela, da maneira como ela se comporta. Ok? Bacana. Vimos as 3 estruturas, agora só falta a gente trabalhar o último ponto, que são as migrações. E essas migrações, a gente chama atenção, que é o último conteúdo aqui, migrações. Migrar é ir de um lugar para o outro. Nós temos vários tipos de migrações. Você tem a migração interna e você tem as migrações externas. Migrações internas são aquelas dentro do país. Por exemplo, êxodo rural.
Por exemplo, das externas, né? Além dessa. Por exemplo, movimento pendular. Você tem aqui as sazonais. E você ainda tem aqui as migrações, por exemplo, intra e interregionais. Bom, as externas são emigração, imigração. Então vamos lá. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. Faça sempre 3 perguntas. O que é? Qual a causa? Né? E qual a consequência? O que é o êxodo rural? Saída do homem do campo para a cidade. O que leva o cara a sair? Buscar melhor trabalho, fugindo de seca, às vezes ele é expulso por um conflito, né? Às vezes ele vai estudar, às vezes vai cuidar da saúde. Consequência do êxodo rural, aumento de pessoas na cidade. Movimento pendular, pêndulo, como um pêndulo, ó, que vai para cima, para lá, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É um movimento urbano. Então a saída do homem do campo para a cidade, rural. Movimento pendular, movimento periferia-centro. O cara mora na periferia e vai trabalhar no centro. Ele vai e volta. Consequência, esvaziamento da cidade quando ele está indo, aumento de pessoas no centro, o estresse, o engarrafamento, essas coisas. Isso é um movimento pendular. Sazonal, é movimento que ocorre de época em época. Por exemplo, transumância. O cara trabalha criando ovelha no alto da montanha. Quando vem o inverno pesado, ele desce para a base. Quando vem o verão, ele sobe para a parte mais alta com as suas ovelhinhas. Sazonal. Intra é dentro. Intrarregional, dentro da mesma região. Interregional, de uma região para outra. Bom, esses aqui são alguns dos mais importantes internos. Mas eu posso ter também os externos. Veja, os externos basicamente emigração e imigração. E a palavra já ajuda. E I. É só você lembrar de vinho, ou vinho importado. Só que você não fala importar pra gente, você fala ir. Então, imigrar é vir, chegar de um país em outro. Os italianos imigraram para o Brasil. Eles são imigrantes no Brasil. Agora, se eu, Kleber, for morar, sei lá, nos Estados Unidos, eu estarei emigrando. Aí você lembra de exportar. Só que você exporta coisas. Gente, você não exporta, você emigra. Ok? Então, esses são os principais conceitos dentro de migrações. Amigo, muito obrigado. Presta atenção que nós veremos nossos encontros mais uma vez. Venha fazer parte dessa nossa nova história. Universidade Aberta Leonel Brizola. Eu, Kleber Caverna, te convido a vir por aí. E olha, eu quero que vocês também prestem atenção que o nosso amigo Reginaldo Veras vai chegar. Reginaldo Veras, agora é com você, mano. Vem!